Olá, assombrados, eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo se gosta do canal, se curte os relatos e se curte os relatos de Maledite, já deixa o seu like. E não se esqueça de fazer aquela visitinha na nossa loja virtual, lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, vamos pro relato de Maledite. Que é este daqui? Maledite, trabalho de morte e o livramento. Vamos lá. Oi, Ana e todos os assombrados, eu sou a fulana e hoje vim contar uma história que aconteceu na minha família. Todos os nomes já estão trocados. Não vou citar cidades, pois não será necessário. E deixo aqui o meu muito obrigada pelo espaço que você dá às pessoas de contarem as suas histórias e pelo respeito também. Eu que agradeço. Bom, vamos ao relato. Joana e sua irmã Kênia sempre se deram muito bem. As duas estavam na casa dos 30 anos e levavam uma vida tranquila em uma cidade pequena. Foi por volta do ano de 2005, em um encontro de amigas que acontecia semanalmente, que elas conheceram a Maledite, uma mulher uns 8 anos mais velha que elas. A mesma aparentava ser muito simpática e atenciosa, e por sua vez, logo conseguiu uma amizade forte com elas e com a família. O tempo foi passando e as duas irmãs, que eram inseparáveis, começaram a ter alguns problemas. Elas começaram a ter alguns problemas. Eram brigas bestas que poderiam ser resolvidas facilmente, porém, passavam dias sem se falar. E nesses dias iam desabafar com a sua querida amiga Maledite, que jogava uma contra a outra, inventando histórias e fazendo provocações. Ela fazia a cabeça de todos à sua volta, colocava todo mundo como errado e ela era a santa da história. Mas até aí ninguém desconfiava dela. Afinal, ela parecia uma mulher tão bondosa com todos à sua volta. A primeira a perceber as maldades da Maledite foi a Dona Maria, mãe das irmãs Joana e Kênia. Ela tentou alertar as filhas, mas pareciam cegas. A Maledite ia até a casa delas, abria vinhos, bolachas e qualquer coisa que estivesse na geladeira sem nem perguntar. Ela fazia visitas sem avisar e se acontecesse um almoço ou um jantar em família e a mesma não fosse chamada, armava o maior barraco e ficava dias sem falar com ninguém. Mas depois voltava como um cachorrinho sem dono, pedindo desculpas e todos aceitavam de volta, fechando os olhos para o que estava bem na sua frente. Kênia era casada com um caminhoneiro. Kênia era casada com um caminhoneiro que tinha levado sua irmã, Lúcia, para morar na cidade, já que a mesma se dava bem com todos da família e estava buscando por novas oportunidades de emprego. Então, a irmã do caminhoneiro foi morar ali na cidade também, é isso. Um belo dia, quando seu marido saiu para viajar, Kênia recebeu uma ligação de um número privado com uma voz desconhecida, falando que seu marido estava em tal cidade e que o mesmo tinha outra família lá. Kênia ficou com uma pulga atrás da orelha e foi desabafar com a amiga Maledite, que a incentivou a largar o seu relacionamento de mais de 15 anos. Alguns meses depois do acontecido, Kênia passou a receber bilhetes em casa, falando coisas horríveis sobre seu marido. Foi aí que Kênia começou a perceber que quando o marido estava viajando, Maledite ia umas 4 vezes na semana visitá-la. Ficava até umas 8 horas da noite e ia para casa. E quando seu marido estava em casa, Maledite ficava até de madrugada, todos os dias, e não dava nenhuma liberdade ao casal. E ainda insinuava que quem podia estar mandando estes bilhetes era sua cunhada Lúcia, com frases do tipo: é só você observar quem é novo no seu círculo de amizades. Kênia percebeu também que, além de sua família, Maledite era a única para quem ela contava para onde o seu marido ia viajar, quando ia e por aí vai. Isso a fez imaginar se talvez não era ela.
A Maledite que mandava aqueles bilhetes, será? Mas logo achou seu pensamento absurdo e disse que sua amiga jamais faria uma coisa dessas. E um spoiler, ela fez sim! Com o passar dos anos, Kênia se afastou um pouco de Maledite e de todo mundo, já que estava muito ocupada com o trabalho e tinha uma filha de uns 10 anos, no caso eu. Porém, ainda saía com as amigas uma vez ou outra. Isso fez com que Joana e Maledite se tornassem inseparáveis. Joana era totalmente manipulada por ela também, e quando alguém tentava alertá-la, ela achava ruim. Falava que implicavam com a amiga à toa. Pois bem, um belo dia Joana ia fazer uma janta para suas amigas. Ela estava preparando as coisas quando começou a sentir uma dor horrível na sola do pé esquerdo. Pensou que não era nada, ignorou. No outro dia apareceu uma bolinha, como se fosse uma picada. Como ela morava em uma cidade do interior, que tem bastante mato, ela pensou ser, sei lá, talvez um escorpião. Foi até o hospital, onde deram remédios para ela e disseram que no outro dia já estaria melhor. Quando amanheceu, ela notou que estava com outra bolinha dessas, no outro pé. E toda vez que ela ia caminhar, ela sentia dores. Ela até tinha que parar no meio do caminho, às vezes, porque os pés amorteciam. Os dias foram passando, ela tomou antibiótico, foi ao hospital, foi a farmácias e tudo mais, mas nada daquela dor melhorar. Cerca de 2 semanas depois, a dor se tornou insuportável. Ela ficou internada no hospital da cidade e, como os médicos não conseguiam descobrir o que era, a transferiram para a capital do estado, que fica a cerca de 13 horas de carro. Nossa! Ao chegar no hospital, eles a internaram e começaram os exames. Fizeram tudo o que a ciência permitia e nada de descobrir o que estava causando aquilo. Joana só piorava. Agora, além das dores e feridas nos pés, Joana começou a sentir uma forte dor nas costelas do lado direito e ter muita febre, que passava dos 40 graus. Ela estava muito debilitada e muito sozinha, já que não tinha como as pessoas da família ficarem indo visitá-la devido à distância. Joana ficou cerca de 3 meses internada, tomando remédios para dor fortes na veia todos os dias para aguentar, Para aguentar a dor. Para quem não sabe, esse remédio é um dos medicamentos mais fortes que existe para dores. Eu não vou falar o nome do medicamento, mas um dos mais fortes para dor. Ela chegou a um ponto, chegou a um ponto em que Joana não conseguia nem falar de tanta dor que estava sentindo. Ela emagreceu mais de 15 quilos, perdeu bastante cabelo. Ela estava simplesmente irreconhecível. Durante a sua internação, sua mãe, Dona Maria, e sua irmã, Kênia, foram atrás de ajuda espiritual, já que nada estava adiantando, e encontraram uma benzedeira. Benzedeira entre aspas, e eu coloquei aqui entre aspas porque era assim que a chamavam, de benzedeira, mas eu não sei ao certo de que religião que ela era. Pois bem, essa benzedeira falou que tinham feito um trabalho com terra de cemitério e outras coisas que eu não vou colocar aqui. Para Joana, fizeram um trabalho desses para Joana e que era para ela estar morta há dias já. Porém, ela tinha muita luz e muita oração a protegendo. Ela falou também que quem fez esse trabalho era alguém de casa e que era considerada como família. E que ela conseguia sim desfazer isso, mas que depois que o trabalho fosse desfeito, essa pessoa não conseguiria mais... Mas que depois desse trabalho desfeito, essa pessoa que fez o trabalho não conseguiria mais manter relações com nem com Joana, nem com ninguém da família. E alertou as mulheres para ficarem de olhos abertos e para que percebessem quem é que ia se afastar delas, para que assim pudessem evitar essa pessoa o máximo possível, já que a benzedeira revelou que ali existia apenas muita raiva e inveja.
Cerca de 5 dias depois disso, Joana ganhou alta do hospital e o diagnóstico foi que o corpo dela tinha criado uma doença autoimune e que ele mesmo tinha se curado sozinho. Joana voltou para casa e então sua mãe, Dona Maria, e sua irmã Quênia contaram a ela sobre o trabalho e sobre o que a benzedeira falou. Lembrando que em momento algum alguém pensou que fosse a Maledite. Tanto que Joana fez umas orações de proteção e seguiu sua vida normalmente. Entretanto, umas 2 semanas depois, ela marcou um jogo de baralho com as amigas, o que era algo que elas costumavam fazer. E a Maledite também estava lá. Durante o jogo, Joana fingiu estar roubando apenas para fazer gracinha e todo mundo deu risada. Porém, Maledite, para surpresa de todos, começou a desferir xingamentos, se levantou e foi embora, assim, do nada. Todo mundo ficou abismado com tal atitude, mas pensaram que ela estava tendo um dia ruim e deixaram por isso mesmo. Porém, o que ninguém esperava aconteceu. Maledite Maledite cortou contato com todos. Sem mais nem menos, ela simplesmente bloqueou os números e nunca mais falou com elas. Tipo, acabou uma amizade, entre aspas, de mais de 10 anos por algo bobo. E foi só então que as irmãs ligaram os pontos. Perceberam as manipulações que a Maledite fazia. Descobriram que era ela que jogava aqueles bilhetes na casa de Quênia falando sobre seu marido. Descobriram também que Maledite falava mal delas e de sua família para a cidade inteira. E lembraram do que a benzedeira falou, que quem fez aquele trabalho não conseguiria se manter amiga delas. Poderia ser apenas uma coincidência, talvez fosse apenas uma amiga amargurada, mas não a ponto de realizar trabalhos, ainda mais esses tão pesados. Mas, anos depois, tudo foi confirmado. A revelação. Ano passado, uns 5 anos após o ocorrido, Joana encontrou uma cigana que sempre passava nos locais vendendo coisas. E por ser uma cidade pequena, ambas já se conheciam. Então essa mulher revelou a Joana, implorando perdão, que foi ela quem fez o trabalho, a mando da Maledite. Disse que naquele mesmo dia ela havia pensado sobre isso e, coincidência ou não, acabou encontrando Joana. A cigana se desculpou e falou que estava mexendo com essas coisas erradas naquela época e que logo depois que fez o trabalho se deu conta de que destruiria uma vida inocente e então começou as orações para proteção, o que com certeza pode ter salvo a vida de Joana. A mulher também falou que a Maledite sentia inveja de sua beleza, de sua família, de sua casa, de tudo. Ela queria ter a vida de Joana. Mas como não conseguia, foi tomada pela raiva e acabou por fazer um trabalho de morte. Mas que hoje em dia ela tem recebido de volta tudo o que desejou de ruim. Sua aparência está horrível. Vive sozinha, sem família e sem amigos. Até mesmo os filhos nunca a visitam. Como diz o ditado, você colhe apenas o que planta. Ana, é isso. Espero que tenha gostado do relato e me desculpe se tiver algum erro. É minha primeira vez escrevendo. Um beijo a todos vocês e que Deus abençoe. Um beijo para você. Muito obrigada. Não, peraí. Quero dizer assim. Que tudo volta, né? Ela fez tudo isso e acabou não bem. Não acaba, então, poderia ter acabado muito mal, talvez, né, mesmo, se a cigana não tivesse colocado a mão na consciência para ver que estava fazendo mal, né, assim, e aí ela meio que reverteu e também teve a outra benzedeira lá, mas a outra benzedeira já falou, ela só não tá morta ainda porque tem muita oração de proteção, que talvez seja a própria cigana que fez o trabalho tentando reverter, né. Se não, poderia ter dado muito ruim, mas mesmo se tivesse dado muito ruim, acredito que depois ia dar muito ruim também para a Maledite, que é assim que as coisas funcionam. Aqui ou depois a conta chega. Bom, pessoal,
Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.